poderoso S-400 será estudado? Engenharia reversa à vista? Será que os complexos e avançados sistemas de defesa antiaérea S-400, fabricados pela Rússia, vão acabar nas mãos de estudiosos do Ocidente para uma possível engenharia reversa? A pergunta que não quer calar está sendo feita por especialistas e até mesmo entusiastas do mundo militar. A Turquia, um país que sempre foi um importante ator no equilíbrio geopolítico entre Oriente e Ocidente, adquiriu o poderoso sistema de mísseis russo S-400 e agora está sob forte pressão dos Estados Unidos. A pressão dos Estados Unidos sobre a Turquia tem um pano de fundo interessante: o conflito entre Rússia e Ucrânia. Como aliado da OTAN, a Turquia se viu em uma posição delicada ao comprar o S-400 de Moscou, gerando descontentamento em Washington, que vem buscando de todas as formas fazer com que a Turquia desista do sistema ou até mesmo o revenda para os próprios Estados Unidos. Mas, será que os Estados Unidos querem apenas proteger sua aliança com a Turquia? Ou estão de olho em clonar o S-400? Os Estados Unidos e a Rússia, duas superpotências que parecem ter um hobby em comum: clonar equipamentos bélicos. É engraçado pensar que, por trás das aparências de superioridade e inovação, ambos os países são mestres na arte de copiar os brinquedos tecnológicos um do outro. E o S-400 não é uma exceção. Imagine só os engenheiros norte-americanos desmontando o sistema peça por peça, numa espécie de IKEA militar, só para tentar reproduzi-lo. E claro, os russos também fazem isso com o que podem, se puderem colocar as mãos em uma tecnologia ocidental. Quem aqui se lembra do caso do caça F-16 com a camuflagem furtivo, de um dos caças mais avançados da Rússia, o Su-57? Acredito que foi uma forma de tirar sarro do seu melhor caça russo. Agora que falamos sobre isso, fica claro o porquê de tanto interesse americano no sistema. Washington, em várias ocasiões, tentou convencer a Turquia a transferir o S-400 para uma base militar dos Estados Unidos em solo turco, como forma de estudar a plataforma. Outras sugestões incluíram a venda do sistema para um terceiro país, como forma de contornar a situação delicada com Moscou. Será que a Turquia vai ceder à pressão e abrir mão dessa peça-chave de defesa? Claro, a Rússia não vai deixar barato. Para que qualquer sistema de armas seja transferido para outro país, é necessário o consentimento do governo russo. Isso porque a transferência de sistemas de defesa, como o S-400, envolve o famoso certificado de usuário final, que impede que o comprador revenda ou transfira o equipamento sem a autorização do vendedor. Isso significa que, mesmo que a Turquia quisesse vender o S-400 para os Estados Unidos ou qualquer outro país, a Rússia precisaria aprovar a transação. E, francamente, Moscou não parece nada disposta a permitir tal movimento, especialmente em um contexto de guerra na Ucrânia, onde a relação entre OTAN e Rússia está no ponto mais baixo em décadas. Não seria uma surpresa se o Kremlin bloqueasse qualquer tentativa de Ankara de vender o S-400, seja para a Ucrânia, seja para qualquer outro aliado do Ocidente. Até mesmo uma possível venda para a Índia, que também comprou o sistema, poderia ser barrada pela Rússia. É evidente que a Rússia ganha algo ao manter um país da OTAN, como a Turquia, utilizando o S-400, já que isso causou a expulsão da Turquia do programa do F-35 Lightning II, abrindo fissuras na unidade da OTAN, algo que certamente é do interesse russo. Por outro lado, há vozes dentro da Turquia que veem a venda do S-400 como uma solução pragmática para melhorar as relações com Washington. Um exemplo foi dado pelo empresário turco Cavit Kaglar, que sugeriu que a Turquia poderia vender o sistema para a Índia ou Paquistão. De acordo com Kaglar, esse movimento poderia melhorar as relações de Ankara com o Ocidente e, de quebra, agradar os Estados Unidos, que continuam insistindo que a Turquia abandone o S-400. Ainda assim, tudo isso depende de um fator crucial: a Rússia. Como mencionado anteriormente, os contratos de venda de armamentos envolvem o certificado de usuário final, e sem a autorização de Moscou, Ankara não pode simplesmente vender o sistema para qualquer comprador interessado. E sabemos que o Kremlin não é conhecido por facilitar a vida de seus oponentes.
A Rússia pode ser rigorosa quando se trata de seguir a letra da lei, quando lhe convém. Isso ficou evidente nas declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que durante uma conferência de imprensa na ONU, reforçou que qualquer transferência do S-400 só poderia ocorrer com o consentimento de Moscou. Lavrov deixou claro que o certificado de usuário final precisa ser respeitado, e a Turquia não tem permissão para fazer o que bem entender com o sistema sem antes consultar o Kremlin. Lavrov aproveitou ainda para elogiar o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, descrevendo-o como um estadista experiente que toma decisões no interesse do povo turco. Isso é um claro sinal de que Moscou ainda vê a Turquia como um aliado importante, apesar das tensões ocasionais entre os dois países. Enquanto o destino do sistema de mísseis S-400 da Turquia continua incerto, uma coisa é certa: o imbróglio envolvendo Rússia, Estados Unidos e Turquia está longe de ser resolvido. Seja por meio de uma venda para um terceiro país, ou por meio de negociações bilaterais com Washington, Ankara está em uma posição delicada. E enquanto isso, o S-400 permanece como uma peça central no xadrez geopolítico, com todas as partes tentando tirar o máximo proveito dessa complexa situação. Se você gosta de vídeos que exploram o mundo da geopolítica e das armas mais avançadas, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário sobre o que acha que a Turquia deve fazer com o S-400, vendê-lo, mantê-lo ou buscar uma terceira via. E claro, se gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam entender os bastidores dessa disputa entre as grandes potências.